Muito obrigado pelo convite, Rosalém. Eu fico muito honrado pelo convite, por essa transformação que a sua gestão quer fazer no Senac do Paraná. A todos vocês, colaboradores que estão me escutando agora, eu quero dar um infusivo bom dia. Dizer que a gente vai começar hoje uma jornada diferente. Uma coisa diferente, talvez, para alguns de vocês. Até porque a gente vai entender, no decorrer dessa palestra, o porquê que eu defendo tanto a tese que todos somos vendedores. Bem, meu nome é Floriano Schneider, eu sou um especialista no processo de vendas, eu sou um apaixonado, um entusiasta, porque a minha vida foi pautada pelo processo de vendas. Eu costumo dizer que se seu processo de vida não vai bem, é porque alguma coisa no seu processo de vendas vai mal. Muitas pessoas vão deixando pelo caminho, devido às circunstâncias da vida, algumas competências que não a fazem ter sucesso. E o processo de vendas, ele tem tudo a ver com o seu processo de vida. Olha só, como é que você encara os seus desafios hoje? Como é que você consegue se relacionar com o mundo à sua volta? Bem, eu vou logo dizendo, vender não é só um ato de vender um produto ou um serviço. É como você se relaciona com esse universo à sua volta. Isso que precisa ficar bem gravado nessa palestra. Daqui para frente eu vou falar muito sobre isso. Porque o tempo inteiro eu vou estar registrando para vocês que a nossa capacidade intrínseca, que a gente recebe do nosso DNA, elas nos dão uma vantagem competitiva da forma como a gente se relaciona. Da mesma forma que o medo vem, certo? De um sistema ancestral, vender também. E está mais próximo do sucesso aquele que consegue se relacionar melhor com o mundo à sua volta. Olha só, a palestra é toda cheia de história, e eu espero que vocês gostem de história, porque vender é contar história. Eu comecei a minha vida embalando compras. Embalei compras por muito tempo. E ali eu vi muitas oportunidades acontecendo quando eu me propus a fazer aquilo da melhor maneira possível. Ou seja, não era a posição que eu estava ocupando, mas a forma como eu encarava as possibilidades dentro daquela posição. Fui vendedor, eu fui supervisor de vendas. Um belo dia me colocaram para trabalhar na produção e no transporte. Logo depois eu voltei a ser supervisor de vendas. E aí me tiraram de novo do campo. Eu tão bem, numa zona de conforto tão interessante, um belo dia me chamaram para ir para o RH. E olha só que história interessante essa do RH. Eu acordei um belo dia com um telefonema do meu gestor em São Paulo, falando, olha, tem um gerente da Nestlé que está chegando da Suíça, eu quero que você pegue ele quer visitar o mercado e depois você vai levar ele para o hotel, porque amanhã ele tem uma reunião, mas ele quer visitar o mercado antes. Eu falei, não, Cláudio, pelo amor de Deus, não me deixa pegar esse gerente não, eu tenho muita coisa para fazer. Naquela época eu era responsável por todo o faturamento do Grupo Pão de Açúcar no Brasil. Eu tinha muitas atribuições, mais de 300 pessoas abaixo de mim. E eu tinha muita coisa por fazer. E eu, não, Cláudio, não me deixe, por favor. Escolha outro supervisor, deixa ele pegar ele. Não, tem que ser você, tem que ser você. E começou, tem que ser você. E eu, Cláudio, mas olha a quantidade de coisa que eu tenho para fazer, Floriano, olha só. Agora é top-down, é com você. E naquele momento, ele simplesmente falou, lava o seu carro, vai buscar o diretor e vai rodar o mercado. Bem, já sabia que era um dia perdido. E esse diretor era de RH. E eu falei, o que eu vou fazer com um diretor de RH no meu pé o dia inteiro, me perturbando? E eu tendo que falar inglês o dia inteiro e deixando, todas as minhas atribuições de lado, todos os meus colaboradores, meus clientes, as lojas que eu precisava visitar. E eu falei, me espera, que eu vou perturbar esse diretor o dia inteiro. E comecei a perturbar. Por que a Nestlé não dá tanto treinamento para a equipe? Por que a gente não tem isso na ponta? Ele começou a questionar, como não? A Nestlé gasta milhões e milhões de dólares por ano em treinamento. Pois é, mas não chega aqui na ponta. Como é que a gente não tem uma biblioteca? Como é que a gente não faz um ponto de encontro? Aqui o promotor de vendas não tem esse tipo de treinamento. E começou esse embate o dia inteiro. E no final do dia eu falei, você quer saber como funciona o treinamento aqui? Na rua, no chão? Do supermercado, eu quero. Me direcionei para um Carrefour em São Paulo, na zona sul de São Paulo. E quando eu cheguei no Carrefour, ele me perguntou, Floriano, você aluga uma sala de treinamento aqui? E eu falei assim, não, a gente não aluga sala de treinamento. A gente vai fazer num lugar inusitado. Ou seja, era um diretor da Nestlé, acostumado com ar-condicionado, com treinamento diferenciado, um tratamento diferenciado. E quando eu entrei, ele saiu do carro e a gente entrou dentro do Carrefour. Não sei se vocês conhecem bem os hipermercados, tem praças de alimentações
muito grandes. A gente fazia os nossos pontos de encontro nessas praças de alimentação no final do dia. Imagina que eu tinha uma equipe que trabalhava em São Paulo inteira. E eu fazia pontos de encontros em diferentes dias com equipes diferentes. Para quê? Para a gente discutir a semana. E eu já levava, naquela época, um livro para que eles pudessem, entre eles, discutirem o livro, e a gente, nos pontos de encontro, usava aquilo como treinamento. Então, eu cheguei, a gente fez logo uns 15 minutos do livro, depois a gente começou a discutir as atribuições da semana, dividiu o material de merchandising que tinha que ser feito com todo mundo e partiu. O diretor, mudo, incrédulo, ele não entendia muito bem o português, mas ele entendia o que estava acontecendo. Quando chegou no carro, ele me pediu um resumo, eu falei para ele, chegou na frente do hotel, ele falou assim, queria que você entrasse comigo. Eu falei, bem, estou demitido, né? Pronto. Era o que tinha que acontecer. Eu estava ali fazendo reunião em praça de alimentação de hipermercado, gastando uma passagem a mais dos colaboradores para irem até lá, e ele chegou para mim e me perguntou, você tem coragem de ir para o RH? E eu falei assim, para o RH? Ele falou, já que o RH não vem até vendas, por que vendas não vai até o RH? Você não quer fazer esse projeto que você faz hoje dentro do RH? Você não quer construir um projeto, certo, de coisas simples como você está fazendo, a simplicidade da como você fez para todas as regionais do Brasil. Você não gostaria de fazer isso, certo, dentro do RH? Aí eu falei, bem, olha só, não sou eu que tomo essa decisão. Acho que a proposta seria incrível, mas não sou eu que tomo essa decisão, é meu chefe. Ele não, o chefe aqui sou eu. Olha só, se você aceitar, você vai. Fui para casa, dormi, e de manhã cedo recebi o telefonema de novo do meu chefe de vendas. Floriano, o que aconteceu? O que está acontecendo? Me ligaram dizendo que estão te transferindo para o RH, como é que é isso? Falei, Cláudio, vou te explicar a história. Expliquei a história para ele. E naquele momento, o que eu recebi de ligação, dizendo, não vai, Floriano, não faça isso, você é um excelente profissional de vendas. O que você vai fazer dentro do RH? Você vai perder uma oportunidade de estar crescendo, você tem uma carreira brilhante dentro da área comercial. Como é que você vai para dentro do RH? O que você vai fazer dentro do RH? E aí, da mesma maneira que muitas pessoas me aconselharam a não ir, poucas pessoas me disseram, Floriano, são outras portas que se abrem, não é uma porta que está fechando. São outras que estão se abrindo na sua frente. E aí eu me agarrei nessas poucas pessoas e fui para esse desafio. E aí depois eu fui para o RH, depois eu passei pelo marketing, depois eu passei pelo trade marketing, depois eu já voltei para o processo de vendas como gerente regional de vendas da maior área do Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar em todos os estados brasileiros, em 2 países diferentes. É muito interessante como essa analogia cabe em qualquer profissão. Olha só, eu podia ter dito não naquele momento. Eu podia simplesmente não ter acreditado naquele momento e de fazer com que, o meu processo de vida tivesse, uma guinada. Quando eu olhava para mim como gerente regional de vendas e olhava para um outro regional de vendas que não tinha passado pela mesma experiência que eu imaginava, caramba, se eu não tivesse aceitado, se eu tivesse escutado tantas outras pessoas que me disseram que não era para eu ir, talvez eu teria chegado como gerente regional de vendas, mas não com tanta bagagem. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque não foi, em momento algum, o chão, a negociação, certo, com os clientes, com o Grupo Pão de Açúcar, com o Carrefour, certo, com o Extra, certo, com todos os clientes regionais, que eu exercitei da forma plena o meu processo de vendas. Sabe onde foi que eu exercitei de forma plena o meu processo de vendas? Vou contar aqui para você. Foi dentro do RH. Foi quando eu comecei a trabalhar interno, certo? Dentro de uma grande multinacional. Ali eu entendi o quanto eu precisava negociar as minhas habilidades, o quanto eu precisava negociar, certo? Com os meus clientes internos, o quanto eu precisava negociar ideias, projetos, convencer as pessoas. E, por muitas vezes, passando por departamentos, eu enxergava algumas pessoas que tinham, ao mesmo tempo, o orgulho e a decepção de me falar, Floriano, eu já estou há 20 anos nessa companhia. Isso era motivo de orgulho. E, ao mesmo tempo, eu reparava que as pessoas tinham um pouco de desânimo em entender que elas estavam há 20 anos no mesmo lugar, na frente do mesmo computador. E aí eu comecei a entender, certo? E comecei a comparar alguns comportamentos dentro desse processo de vendas de algumas pessoas que tinham sucesso e outras pessoas que não tinham tanto sucesso assim. E por que isso acontecia?
porque eu entendi que a forma como você precisava vender era justamente a forma como você precisava se relacionar com o mundo à sua volta, alimentar o seu network, fazer diferença dentro desse processo. Então eu afirmo a todos vocês, todos somos vendedores. Todos. Agora pare e pense, como é que se começa uma negociação? O problema é que o mundo está complicado demais, as pessoas estão complicadas demais. Como diria Jack Welch, um lendário ex-presidente da GE, né, ser simples não é fácil. E está aí o grande desafio da gente enxergar vendas como um cotidiano simples, uma troca de relações. E vender não é uma arte, é o quanto você está disposto a despender energia para conquistar algo. Esse é o grande segredo de vendas. Você não precisa ser um vendedor profissional. Você precisa estar muito disposto a conquistar alguma coisa. E aí, certo? Eu quero ir para um exemplo extremo para te provar que isso acontece. Olha só. Você simplesmente está em casa e um assaltante entra na sua casa, rende a sua família. Né? Ele quer negociar a vida de um de seus entes queridos. Por mais nervoso ou nervosa que você esteja, você vai negociar e vai tirar as argumentações necessárias para salvar a vida dele. Mas eu te pergunto, quando você está na frente de um cliente, quando você está na frente do seu chefe, numa reunião, certo? Você não usa a mesma energia poderosa e acaba repetindo os mesmos fracassos. Porque a energia que você coloca no seu processo é que vai determinar o sucesso da conquista. É ali que está o grande desafio. As pessoas não colocam a mesma energia poderosa naquilo que elas querem conquistar quando faz parte do cotidiano. Quando a gente está sentadinho naquela, confortável cadeira da zona de conforto. E a grande pergunta é, o que você quer conquistar? De verdade, o que você quer conquistar? Porque o esforço que você coloca vai determinar a velocidade da sua conquista. Essa frase, para mim, ela é muito importante. Eu quero que nesse momento agora vocês parem e pensem nessa frase. A intensidade que eu coloco naquilo que eu quero conquistar vai determinar o sucesso da minha conquista. O que você quer conquistar? Você quer conquistar um carro novo, uma casa nova? Que seu filho entre numa universidade? Você quer ser um milionário? Que você quer viajar o mundo? O que você quer? Você quer ter a oportunidade de pagar uma aposentadoria digna, certo, para os seus pais? Você quer pagar um plano de saúde para os seus pais idosos? O que você quer conquistar? Porque a pergunta é, o que isso tem a ver com o meu processo de vendas? Na verdade, tudo que você faz é só um trampolim para te levar onde você quer chegar. Não é o processo de vendas em si, é aquilo que você quer conquistar. Quando a gente verdadeiramente coloca intensidade naquilo que a gente quer conquistar, a conquista fica muito mais fácil. E o processo de vendas começa a ficar o quê? Ele começa a ficar descomplicado dentro desse processo. Só que aí, não é só uma questão, certo, do que você quer conquistar. Porque quando você decide o que você quer conquistar, vem uma palavrinha muito interessante chamada como. Como eu quero conquistar? Como eu faço para conquistar isso? Agora, pensa aqui comigo, você já faz ou já fez isso muitas vezes na sua vida. Talvez hoje, por alguma circunstância da vida, você foi deixando de lado algumas competências intrínsecas no seu DNA que fazem hoje você não estar atento a esse processo de vendas. E provavelmente também não está atento ao seu processo de vida. Porque se seu processo de vida não vai bem, alguma coisa no seu processo de venda vai mal. Grave essa frase. É muito importante você gravar essa frase. Porque tem uma frase dita por Hadley Montley, em 1963. Nada acontece no mundo até que algo seja vendido. Só que olha só. O grande problema é que nós associamos o ato de vender a um vendedor, a um produto, a um vendedor muito extrovertido, a um departamento de vendas. E na maioria das vezes, esse vendedor muito extrovertido, esse departamento de vendas, nem é certo? O nosso perfeito modelo do processo de vendas. Pelo contrário, na maioria das vezes, um vendedor muito comunicativo, aquele que é falastrão, que conta piada, que onde chega simplesmente ninguém fala mais, só ele fala, normalmente ele é muito prolixo
e dotado de grande presunção, ou seja, ele não escuta o cliente, ele só está preocupado em falar de si mesmo. É aquele cara que só quer falar do seu produto e de si mesmo. No processo de vendas, isso é uma técnica errada. Hoje em dia, um profissional de vendas escuta mais do que fala. Mas no processo de vida não é a mesma coisa? Se eu tivesse que falar da relação entre as pessoas, a gente não estaria falando da mesma forma? A relação que você tem com o mundo à sua volta vai determinar o seu sucesso em relação ao seu processo de vida, vai determinar seu sucesso em relação ao seu processo de vendas. Como você está se vendendo para esse mundo, vai se justificar, ou vai te tirar daquela posição de que você está há 20 anos no mesmo lugar, na frente do mesmo computador. Talvez alguma coisa está faltando no seu processo de vendas, que vai melhorar de forma extraordinária o seu processo de vida. Mas eu não preciso ir muito longe, né, para dizer para vocês que a gente tem hoje, certo, um lastro dos nossos ancestrais em relação ao processo de vendas. Eu li há pouco tempo um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, um livro que eu recomendo para todos vocês, que, entre outras coisas, falava exatamente, que se descobriram, né, em parques arqueológicos, materiais oriundos de regiões muito distantes, ou seja, comercializadas para aquela região, porque seria impossível ter aquele tipo de relíquia ali na região em que foi encontrada. Então, ou seja, a gente tem um processo de vendas intrínseco no nosso DNA há milhares e milhares e milhares de anos. Esse processo sempre existiu. É a gente, na verdade, que vai criando um certo bloqueio. Mas eu não preciso ir tão longe também, eu não preciso há milhares de anos atrás para falar para vocês o quanto que nós já fomos vendedores. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa aqui, ó. Já fomos os melhores negociadores. E aí eu te convido, certo, para fazer uma viagem à sua infância, que já por colo, comida e atenção, você já chorava. E aí o que aconteceu? Certo? Chegou um determinado momento em que você não precisava mais só, certo, chamar a atenção pelas suas necessidades básicas, você já começava a negociar de forma diferente, pedir, porque as necessidades foram mudando, os interesses foram mudando, e você já começava a negociar de forma diferente. E aí, o insistir, o persistir começou a fazer parte da sua vida. E eu quero falar uma coisa para você aqui que eu acho que eu tenho certeza que você vai lembrar. Imagine que você é uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos na fila do caixa de um supermercado. Você vê um chocolate exposto e pede para sua mãe: mãe, posso pegar um chocolate? Não. É a primeira palavra. Mas você, não muito satisfeito com o primeiro não, pergunta novamente: por favor, mãe, posso pegar o chocolate? Ela olha para o visor do supermercado, vê a conta crescendo e fala não novamente. Você, não satisfeito com o seu segundo não, pergunta: por favor, mãe, por que eu não posso pegar o chocolate? Essa terceira pergunta, ela simplesmente engloba exatamente todo um processo de vendas. E a sua mãe fala de forma enfática, porque vai estragar o seu jantar. Você já tem um terceiro não na mão. E você, percebendo a brecha, fala: não, não, mãe, eu vou comer depois do jantar. Ela, pensativa, fala: não sei, é o quarto não. E aí o que acontece? Você aproveita a brecha, começa a falar de um tom mais leve: por favor, mãe, meio cantado, meio infantil, querendo a atenção dela de todas as formas, e ela fala: tá bem, mas olha, só depois do jantar. Até porque ela precisava arrumar uma forma, né, para dispersar, para disfarçar, certo, a sua perda na negociação. Bingo, certo? Você ganhou, mas foram necessários 4 nãos nesse processo. E você estava disposto a fazer um escândalo. Você estava disposto a tomar um cascudo. Você estava disposto a tomar um puxão de orelha, certo? E fazer um escândalo, certo, dentro do supermercado. Porque quando você tinha 7 anos, você estava disposto a qualquer coisa por aquele chocolate. É a intensidade que você coloca naquilo que você quer. Então, já naquele momento, a gente já começa a ter um processo intrínseco, né? Aqui, ó, desejar, persistir e insistir. Já está no nosso comportamento. E eu quero fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Quem tem filho pequeno? Para quem tem filho pequeno aqui nessa palestra, pensem comigo. O que vocês fazem hoje para negociar em alguns momentos a paz e a tranquilidade do seu lar? YouTube.
Estou falando alguma besteira? Para quem tem filhos de até 1 ano e 4 anos, eu sou um deles. Mesmo aqueles que por algum motivo, disseram para si mesmo que não fariam isso, né, com seus filhos, pelos efeitos colaterais, e eu já escutei uma amiga minha falar, meu filho nunca vai pegar no telefone, nunca vai ter um tablet na frente dele, nunca vai fazer isso. Até mesmo ela, que afirmava isso muitas vezes, hoje, quando ela precisa um pouco de paz e silêncio, ela simplesmente entrega, certo, o tablet, ou no carro, ou no supermercado em algum momento. E aí, são os nossos pequenos negociando com a gente o tempo inteiro. Isso já está intrínseco. Só que quando a gente passa da infância para a adolescência e juventude, o que acontece? Os nossos interesses mudam e a nossa forma de negociar muda também. Nesse momento a gente começa a negociar o quê? A gente começa a negociar as nossas saídas. Eu posso ir para tal lugar, eu posso chegar a que horas, eu posso jogar videogame, eu posso dormir na casa de um amigo, eu posso dormir na casa de uma amiga, eu posso ir no Réveillon, eu posso ir no Carnaval. Já são negociações. E o que acontecia? Na maioria das vezes, quando vocês pediam essas coisas para os seus pais, bem, pelo menos vou falar por mim aqui, sabe o que acontecia na maioria das vezes quando eu pedia essas coisas para os meus pais? Era um não. Vinha um grande não, não pode, ou tem que chegar mais cedo, ou não pode jogar videogame agora, ou não pode dormir na casa de um amigo. Ou seja, desde aquele momento, a gente já estava lidando com a resistência. A gente já lidava com as frustrações. Fala para mim, e para levar o namorado ou a namorada em casa pela primeira vez, aquela negociação com os pais, para preparar o terreno, ou com o pai ou com a mãe. Vem cá, eu quero te falar uma outra coisa. Na juventude, quem nunca se preocupou com aquele sapato, com aquele vestido, com aquela camisa, com aquele perfume? Quem nunca se preocupou, certo? E se apresentar de forma diferente, certo? No momento de festinha? Quem nunca? E o que isso quer dizer? Nada mais do que o marketing pessoal. Começa a fazer sentido para vocês nesse momento? A gente está falando de marketing pessoal. E quando a gente tinha só a intenção de ficar com alguém, por exemplo, o que a gente fazia? A gente planejava, preparava, concretizava, pegava o telefone, quando tudo dava certo, o que a gente fazia? A gente fidelizava o cliente, a gente saía de novo. O que é isso? Nada mais do que um processo de vendas. Você sempre esteve pautado num processo de vendas. Você sempre negociou, você sempre insistiu quando você verdadeiramente queria muito alguma coisa. E os nãos não foram suficientes para te fazer parar quando você verdadeiramente queria alguma coisa, quando o seu propósito era muito grande. Entenda o que eu vou falar para vocês. Quando o propósito é maior do que o esforço, nada segura o sucesso. O problema é que muitas pessoas fazem com que o esforço seja maior do que o propósito. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Quantas pessoas vocês conhecem que são exímios trabalhadores, mas que vivem uma vida mediana, às vezes até bem humildes? Quando o pobre de bem morre, como é que ele é adjetivado? Trabalhador. Quando alguém bem-sucedido morre, como é que ele é lembrado? Visionário. O esforço não pode ser maior que o propósito. Porque quando o propósito é maior do que o esforço na verdade não é esforço, é só a busca pelo que você quer. Então tenha um propósito muito maior do que o seu esforço, porque é isso que vai te levar. Muitas vezes em treinamentos de vendas eu falo, o seu objetivo nessa empresa não é bater a cota de vendas. Essa é a sua obrigação. Fazer para aquilo você foi contratado é a sua obrigação. Não é o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Porque o que você vai fazer para conquistar esse propósito é que provavelmente vai te levar dentro dessa empresa, é que provavelmente vai te levar no seu desafio pessoal, é o que provavelmente vai ser o trampolim para te levar para algum lugar. Não é onde você está, é onde você quer chegar. Então eu sempre falo que todos esses contextos juntos provam, sabe, que
todos somos vendedores. E é a única coisa que eu posso dizer para você nesse momento. Se você nunca se viu nesse papel de vendedor, está na hora de você se ver, está na hora da gente começar a tirar essas amarras que vendedor é aquele enrolão, que o vendedor é aquela pessoa, certo, que está querendo enrolar as pessoas, que vendedor é aquela pessoa, certo, que, sabe, é a última etapa da cadeia alimentar. É aquele cara que não conseguiu nada da vida, ele pode ser até vendedor. Não, não é assim que funciona. Todos somos vendedores o tempo inteiro e a forma como você se relaciona com esse mundo à sua volta é que vai determinar o seu sucesso. Entenda isso. É óbvio que as técnicas de venda vão te ajudar a elevar esse potencial. Agora eu quero dizer o seguinte, aquele mineirinho que come quieto, ele tem as mesmas condições de vendas daquela pessoa que tem uma comunicação mais assertiva. Ou seja, a gente tem nesse processo pessoas, certo, que têm mais habilidades cognitivas para se comunicar e aquelas pessoas que têm menos habilidade. Agora, dizer que elas não podem ser vendedoras, dizer que essa pessoa vai ser uma pessoa de sucesso e essa pessoa vai ser uma pessoa de insucesso, isso está errado. Isso está errado, porque quando você conhece, quando você primeiro faz essa transformação pessoal, sabendo que você sim precisa se relacionar com o mundo à sua volta, você precisa buscar certas ferramentas para que essa relação do network seja cada vez mais elevada, para que você construa uma escada de sucesso, você vai entender que você vai precisar ser vendedor sempre. Não só de um produto, de um serviço, mas para se vender. Para vender o seu projeto numa reunião, para vender a sua ideia para o seu chefe. E aí se pergunta, onde você está hoje? O quanto você está usando essa habilidade a seu favor? O quanto você está usando essa habilidade a seu favor? Ou o quanto você está preso num jargão que eu chamo de jargão do fracasso? Eu não sei vender, eu não nasci para vender. Esse jargão, esses jargões do fracasso, eles estão hoje afundando muitas pessoas que simplesmente se intitulam não vendedoras do processo de vendas, porque simplesmente não olharam ainda para si, não têm autoconhecimento suficiente para entender que elas precisam se relacionar com esse universo. Mas a gente precisa entender também o porquê disso, né? Por que nessa fase adulta a gente acaba perdendo um pouco essa noção desse processo de vendas e acaba não usando isso no nosso processo de vida? É porque quando da fase, sabe, da adolescência e juventude para a fase adulta, a gente começa a ter que tomar algumas decisões muito fortes na nossa vida. E aí a vida começa a ficar mais chata, verdadeiramente. Porque nesse momento, quando você escolhe, por exemplo, uma profissão, se não for na área comercial, você nunca vai ser vendedor. Mas aí eu te pergunto, quando você parou de negociar? Quando você parou de vender? E seus projetos? E seus relacionamentos? E sua vida financeira? E suas ideias? Quando você parou de vender? Quando você parou de negociar com o mundo à sua volta? Quando isso começou a acontecer? E é importante que a gente entenda de forma muito, mas muito inteligente, e volta na história que eu contei para vocês no início, que não é a posição que você ocupa. Porque na maioria das vezes, muita gente está desmotivada naquela posição, né? E ela acaba, sabe, não conseguindo enxergar possibilidades à sua volta. Mas não é a posição que você ocupa, é onde você quer chegar. Eu encarei isso na minha vida como uma passagem. Nem sempre eu estava super motivado. Eu não era super motivado para ser embalador de compras. Quando eu tive meu primeiro emprego de vendedor, eu não estava super motivado, mas eu entendia que aquilo era uma passagem. Eu não estava. Eu não era embalador de supermercado, eu estava como embalador de supermercado. Eu não era vendedor, eu estava como vendedor. Eu não era supervisor de treinamentos quando eu fui para o RH. Eu estava como supervisor de treinamentos. E eu estava o tempo inteiro me preparando para a próxima oportunidade, para a próxima promoção, para o próximo crescimento. E usando todas as minhas habilidades naturais na minha relação à minha volta para continuar crescendo. Porque eu tinha um propósito muito maior do que o meu esforço. E é isso que eu convido para você, sabe, que você faça agora. Seja um especialista naquilo que você faz. Em qualquer área que você estiver, no processo de vida, no processo de vendas, o especialista vende mais. Quem sabe mais sobre determinado assunto, vende mais. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Olha só, quando você se torna um especialista, normalmente o mundo à sua volta começa a te perceber como especialista. E aí quando você começa a fazer com que o mundo à sua volta te perceba como especialista, é o momento que você está virando uma autoridade.
E aí, quando você se torna uma autoridade, você não vende mais. As pessoas te compram. Entendeu essa sacada? Só que muitas pessoas viram autoridade e sentam numa cadeira confortável, da zona de conforto intelectual. Eu não preciso vender o que eu sei, eu só preciso falar e o cliente tem que decidir. E isso está errado. A gente continua com o mesmo processo, porque lidamos com pessoas diferentes. Não é sobre você, é sobre o mundo à sua volta. Agora, é super importante que você se torne um especialista naquilo que você faz, independente da função. Quando eu estava vendedor, me especializando naquilo, tinha que ser o melhor vendedor da minha unidade, mas me preparando para a próxima oportunidade. Porque quando ela surgisse, eu estava preparado. O supervisor, a mesma coisa. E aí, o que eu via quando eu fui para dentro da empresa? Quando eu passei um grande período da minha vida, certo, dentro da matriz de uma empresa e não mais atendendo clientes, que as pessoas não estavam preparadas para as oportunidades. Elas até eram especialistas naquilo que elas estavam fazendo, mas elas não estavam querendo que as pessoas a fizessem, perceber que elas eram especialistas, estavam escondidas dentro desse processo. E esse é um grande problema. Só que o maior problema de todos é esse aqui, ó. Fazemos sempre a mesma coisa e queremos resultados diferentes. Como assim? É sobre ousadia. A hora que fizermos coisas que nunca fizemos, vamos ver coisas que nunca apareceram na nossa frente. O grande problema do ser humano está em justamente não perceber que ele precisa estar o tempo inteiro fazendo coisas novas para ver coisas novas. O que você está fazendo diferente na sua vida hoje? Se você não está fazendo nada diferente na sua vida, como é que você quer alguma coisa nova na sua vida? A hora que fizermos coisas que nunca fizemos, vamos ver coisas diferentes. Olha só, ame como nunca amou, será amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou e a promoção vai vir que nunca veio. Mas se seu chefe não te promove, o mercado vai te promover. Mas faça alguma coisa diferente. A gente tem que decidir o que a gente quer ser. As coisas estão sempre acontecendo onde? É ali. Do lado de lá. E por que acontece lá? Porque os outros estão fazendo de forma diferente. Então mude a maneira de fazer. Você pode dar errado? Pode. Mas continue tentando, você não precisa parar. Você muda de direção e continua fazendo. Mas para isso você precisa se comunicar. Mas, Floriano, esse é meu grande problema. Eu não sei me comunicar. Eu tenho dificuldade de me comunicar. Eu tenho vergonha. Mas você já faz isso o tempo inteiro. Você faz isso com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Você faz isso o tempo inteiro. E por que você não usa essas habilidades para você crescer, por exemplo, profissionalmente? O que está faltando? Se tem alguma coisa te bloqueando, você precisa se desbloquear. Você quer saber o porquê que as pessoas normalmente não têm sucesso no processo de vendas e até mesmo no seu processo de vida? Vocês querem descobrir agora, de forma assim, definitiva, o porquê do fracasso no processo de vendas? Está aqui. Ou você tem preguiça de se relacionar ou pouca motivação para lutar pelo que você quer. É exatamente isso. Isso é um espanto para muitas pessoas, porque a forma como você se relaciona com o mundo à sua volta, ou quanto você está despendendo energia para conquistar alguma coisa, isso vai te fazer vender, isso vai te fazer se relacionar com o mundo à sua volta. Lá atrás, nos seus relacionamentos, quando você queria conquistar alguém, você despendia energia. Se alguém entrar na sua casa, você vai despender uma energia muito grande para salvar a sua família. Mas quando você coloca isso no seu dia a dia profissional, você não coloca essa mesma energia poderosa e fica em constante fracasso, porque dá trabalho, e aí dá preguiça. Dá trabalho ter sucesso, dá trabalho se relacionar com o mundo à sua volta, dá trabalho você enxergar possibilidades nos outros, porque não é em você, é no mundo à sua volta. É ali que está o grande sucesso. Mas como vencer a preguiça? Para vencer a preguiça, você precisa mudar os seus hábitos. O hábito é o gatilho. A gente precisa justamente encontrar o hábito que vai fazer com que você mude de direção. Mude de direção completamente. É como no propósito. Você precisa ter um propósito muito maior do que o esforço. O propósito provavelmente vai ser o gatilho da sua mudança. Quando você encontra verdadeiramente o que você quer, o problema não é falar que o seu chefe vai pedir para você vender alguma coisa agora. Você vai buscar aquilo de todas as formas porque você quer alguma coisa muito maior. O objetivo maior não está na venda em si, mas o que você quer conquistar. E quando você tem muito certo o que você quer conquistar, você muda os seus hábitos para você conquistar. E quando você muda os seus hábitos, você começa a fazer as coisas de forma diferente. Algumas pessoas ainda presas no jargão do fracasso.
outras pessoas, elevando a vida, porque entenderam que vender é muito mais do que um produto ou um serviço. É a forma como você se relaciona com o mundo à sua volta. E aí o que aconteceu? Nesse mundo em que a gente precisa mudar os hábitos, um grande pensador, um grande cara, o maior coach do mundo, chamado Tony Robbins, o papa da programação neurolinguística, o cara que simplesmente ele mudou a relação do coaching no mundo e da programação neurolinguística, coach dos grandes presidentes dos Estados Unidos, dos maiores bilionários do mundo, né? Ele trouxe para a gente uma visão que você precisa de 5 chaves. 5 chaves para mudar o seu hábito, para que você tenha sucesso em qualquer profissão. E eu, de forma muito humilde, trago isso para dentro dos meus processos coaching, justamente para mudar esse comportamento e começar a subir uma escada do sucesso. E quais são esses 5 hábitos de sucesso? Vou mostrar aqui para vocês. Alimente sua mente, alimente seu corpo, crie um modelo, planejar e agir, alimente a sua alma. Se você conseguir colocar esses 5 hábitos, essas 5 chaves para funcionar, nada te segura. E se a gente for ter que entrar nesses hábitos, posso mostrar para vocês aqui, olha só. Alimente sua mente, leia, ouça, tome controle do seu foco, fique de guarda em tudo que as pessoas dizem e foque naquilo que você deveria ouvir, no que você pode controlar e fazer acontecer. Sabe qual que é o problema? É que hoje a gente tem um smartphone na mão com 1 bilhão de informações ao mesmo tempo. Hoje em dia eu entro às vezes em salas e vejo as pessoas todas conectadas e pouco concentradas. O tempo que você deveria estar lendo um livro, se preparando para uma negociação, ou se preparando para uma reunião, aquele tempinho que você tem, você está ali, olhando no telefone. Às vezes vendo uma notícia ruim, às vezes brigando, certo? Dentro do seu relacionamento, um problema com o filho, um problema com a esposa, com o marido, com o namorado, naquele momento. Às vezes olhando uma notícia ruim de um grupo de colegas que te mandou, por exemplo, uma foto trágica para você olhar, antes de você entrar numa sala de reunião, antes de você, certo, pensar naquilo que você precisava fazer, as pessoas estão muito conectadas e pouco concentradas nesse processo. Foque naquilo que você pode controlar. Tenha cuidado. Certo? Leia muito. Tenha hábitos de leitura. Diminua o hábito, certo, do telefone. O telefone é importante. Sim, o smartphone, a tecnologia, ela é importante para a gente hoje. Eu tenho um grupo de amigos hoje que cada um mora num país diferente, amigos de infância, e parece que a gente, sabe, nunca se afastou, porque certo, o aplicativo traz para a gente essa proximidade. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode, certo, ficar dependente, certo, desses aplicativos. A gente tem que usar isso a nosso favor e não deixar com que a tecnologia nos comande. Então foque naquilo que é essencial. Essa é uma das chaves do sucesso. Quer ver a segunda chave? Está aqui, ó. Alimente seu corpo. Medo e incerteza são experiências físicas. Então fortaleça seu corpo. Acredite na fisiologia. Tudo muda quando você está feliz com o seu corpo. E essa é uma grande verdade. Tudo muda quando você está feliz com o seu corpo. Tudo muda quando você olha no espelho e se vê, certo, bem no seu peso. Só que isso não é só uma questão estética, isso é uma questão de força. Quando você sente medo e incerteza, onde tem frio? Na espinha, o estômago dói, o seu corpo está fortalecido. Na maioria das vezes, pessoas de sucesso acordam mais cedo e dormem mais tarde. Tem um físico muito forte. E quando você tem um físico muito forte, você está preparado para ter uma mente forte. Porque não adianta você preparar sua mente, alimentar sua mente, montar guarda na sua mente, se seu corpo não te aguenta. Você pode ser a pessoa mais intelectual do mundo, mas se você não aguenta, se está um dia inteiro de trabalho, se você não aguenta sair do sofá e ir até a cozinha que já está bufando, já está com um problema de respiração, se você não aguenta dar uma corrida, se você não aguenta dar uma caminhada em volta do seu quarteirão, alguma coisa está muito errado. E eu sempre falo, se você não tem disciplina para cuidar da sua saúde, provavelmente você não vai ter disciplina para cuidar da sua carreira. O terceiro, encontre um modelo. Tenha certeza em se colocar em posição de encontrar um modelo para inspirá-lo e mostrar um caminho. Talvez seja um modelo de contraste. Acha que sua vida é dura? Encontre alguém cuja vida é ainda mais dura. Entenda como algumas pessoas tiveram sucesso mesmo nas maiores dificuldades. Encontre um modelo. Se coloque na posição de encontrar um modelo. Eu fiz isso muitas vezes na minha carreira. Às vezes, eu tenho 2 grandes modelos na minha vida, 2 grandes diretores que eu falava assim, cara, eu quero ser igualzinho a esse cara. Eu quero ser igual a ele. Olha como ele se veste, olha como ele fala, olha a oratória dele, o que ele lê, como é que ele chegou até ali. E na maioria das vezes eu entendia,
certo? Que ele passou por dificuldades ainda maiores do que as minhas. E quando você encontra um modelo de contraste, alguém que verdadeiramente passou por grandes dificuldades, mas muito maiores que a sua, até física às vezes, e hoje tem sucesso. Está na hora de você começar a encontrar alguns modelos, ler a biografia dessas pessoas, saber como elas chegaram, o que elas fizeram para chegar no sucesso. Muitas pessoas, quando eu faço processo coach, colocam pai e mãe como modelo. Sim, é muito interessante você ter isso como referência, mas encontre modelos, certo, de profissionais nas quais você gostaria de alcançar, onde você quer chegar. É a mentoria mais barata que existe hoje no mundo. É você encontrar um modelo e se colocar nessa posição de aprender com ele. A quarta é planejar e agir. Olha só, não espere ter um plano perfeito para começar a agir, simplesmente comece e mude de direção se não tiver progresso. Mas quando perceber progresso, continue. Lembre-se que progresso gera felicidade. Sabe o que eu vejo muitas vezes? É que muita gente está esperando a planilha perfeita, a ocasião perfeita, o momento perfeito, o governo perfeito, o chefe perfeito, o casamento perfeito para começar a agir. Só que isso não funciona. Isso não acontece. Não acontece na sua vida, não acontece no mundo. Se você tem um plano, comece a agir. Se der errado, o que pode dar errado, só muda de direção. Mas não pare. É importante que você comece a agir. Não espere um plano perfeito para começar a fazer a diferença na sua vida. Você tem todo mundo para se relacionar. E a forma como você vai se relacionar com o mundo à sua volta vai determinar o sucesso da sua conquista. E por fim, alimente a sua alma. Explore acontecimento em outras pessoas. Fazer algo para alguém que está pior que você. Estamos aqui em vida não apenas para obter, mas também para dar. Não se apresse, mas tenha isso em mente. Eu coloco para vocês, não se apresse, mas é importante ter isso em mente. Se há uma característica comum em todos os grandes bilionários, é a filantropia. Eles encontraram de alguma forma, de alguma maneira, certo? Uma gratidão, uma forma de doar aquilo que eles conseguiram. E às vezes você não precisa ser um milionário. É aquela coisa, o plano perfeito. Eu vou esperar ganhar na Mega Sena, para começar a ajudar as pessoas. Às vezes é com muito pouco que você ajuda as pessoas. Às vezes é com um propósito. Às vezes é com alguém que está precisando muito mais do que você e que você pode fazer tão pouco. Que seria tão grande para essa pessoa. Pode acreditar. Isso revigora a alma e te coloca num outro patamar de ser humano. E aí, eu lembro de um ensinamento de um desses meus mentores, desses meus modelos. Antes de ser um profissional extraordinário, Floriano, você vai precisar ser uma pessoa extraordinária. E é o mesmo conselho que eu te dou. Quer ser um profissional extraordinário? Primeiro se torne uma pessoa extraordinária. E aí, o que a gente tem que fazer? Imediatamente mudar o nosso mindset. Olha só. Os problemas mais importantes com os quais nos deparamos hoje não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Já dizia Albert Einstein. Chegou a hora de você começar a mudar a sua mentalidade. Chegou a hora de você começar a mudar o seu mindset. É uma transformação. Ser um grande vendedor, ser um grande profissional depende da sua transformação, da forma como você começa a encarar os seus desafios, da forma como você começa a aumentar, certo, o seu poder de visão. E para isso você vai ter que mudar completamente o seu mindset, completamente a forma de pensar naquilo que você faz. E existem 2 modelos de mentalidade, 2 modelos de mindset, e somente um vai te levar para o sucesso. O primeiro, os de mentalidade fixa acreditam que nasceram com uma cota de inteligência que não irá mudar, e errar para elas é algo insuportável, e tendem a evitar desafios e experiências novas com medo de parecerem menos inteligentes. Os de mentalidade progressista acreditam que sua inteligência melhora cada vez mais, e que o caminho do sucesso está no seu trabalho intenso e no seu esforço contínuo. Os de mentalidade fixa são aqueles que acreditam sempre que o problema está no outro. É aquele que, sabe, sempre muda o planejamento a toda hora, não tem consistência. É aquele que quando vê o problema é o primeiro a falar, não foi culpa minha, foi de alguém. Foi culpa do processo. Ah, mas se eu tivesse isso aqui no Senac, eu tinha resolvido já. Ah, se eu tivesse tido isso aqui, se eu tivesse esse material. É sempre culpa de alguém. Agora, os de mentalidade progressista, eu visico errar um pênalti nas quartas de final de uma Copa do Mundo e eliminar o Brasil. Eu já vi o Michael Jordan errar arremessos
no momento em que mais o time inteiro precisava da cesta dele. E eles nunca deixaram de ser grandes esportistas, grandes nomes do esporte, porque eles sabiam que mesmo no auge, eles precisavam continuar treinando. Eles precisavam continuar buscando alguma coisa de diferente para continuar no auge. Ficar lá em cima não é uma zona de conforto. Pelo contrário, às vezes o esforço é até ainda maior, mas dá trabalho. E muitas pessoas não querem, porque tem uma mentalidade fixa. Agora, nós não nascemos com a mentalidade fixa, né? Nós somos, na verdade, mudados perante as circunstâncias da vida. É sempre uma escolha. Sempre uma escolha. Uma criança aprendendo a andar, por exemplo, quantas vezes a criança cai? Dói. É dolorido, a gente não lembra, mas eu tenho um filho pequeno, dói em mim quando ele cai. E ele tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, até que em um determinado momento ele começa a andar e vem para os braços dos pais, dando a nós a alegria, mérito dele, que tem uma mentalidade progressista, que sabe que ele vai cair muitas vezes, mas ele vai conseguir dar a volta por cima. Então, pessoal, se eu pudesse dar para vocês o melhor conselho do mundo nesse momento é: parem de se boicotar. Olha só, eu não estou afirmando aqui que você vai ser o melhor vendedor do mundo. Eu até posso te ajudar se você quiser. Eu até posso te dar, certo, as ferramentas necessárias para que você se torne e use isso, certo, na sua profissão. O que você tem que entender é que existe dentro de você um vendedor adormecido que precisa negociar com o mundo à sua volta. Ele precisa o tempo todo estar se relacionando com esse mundo. Você precisa desbloquear esse vendedor para que você tenha sucesso em qualquer área da sua vida. Você precisa, nesse momento, entender que você desbloqueando esse vendedor interno, você começa a desbloquear aquela criança de mindset aberto e progressista que existe dentro de você. Sabe, nem todo mundo nasceu com coragem, sabe, com coragem para se relacionar, mas todos nasceram com a capacidade de lutar pelo que ela quer. Então tenha um propósito sempre muito maior do que o esforço. Lute pelo que você quer. Um coelho não é mais corajoso que um leão, mas ele é muito mais rápido do que ele. Você precisa começar a lutar pelo que você quer. Você precisa ter um propósito muito maior, sabe, do que o seu esforço em si. Onde você está hoje não define quem você é. Você precisa se relacionar com o mundo à sua volta. E eu te afirmo, todos somos capazes e todos, sem exceção, somos vendedores. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Quero dizer que foi uma honra para mim estar compartilhando um pouco da minha história, um pouco desse momento, certo, com vocês. Dizer que todos vocês têm a capacidade de se tornarem vendedores incríveis para que possam se tornar profissionais incríveis daqui para frente. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.